Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Você já ouviu falar no jejum ou detox de dopamina? Se você não ouviu, hoje eu vou tentar desmistificar um pouco esse termo aqui para vocês. Foi uma técnica que foi inventada, vamos dizer assim, né, por um pesquisador e na verdade nada mais é, gente, do que você, né, estar presente para as coisas que você faz e perceber as coisas ruins que você tem feito, né? Mas eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Se você não é inscrito ainda do canal, né, ou puder clicar aí na avaliação, eu agradeço, que isso ajuda a mensagem a chegar para outras pessoas, tá bom? Esse método, na verdade, né, se você for pesquisar sobre ele, ele parece ser um milagre, né, ele tem toda uma metodologia, você tem que ficar X dias, né, sem os dispositivos e tal. E, gente, ela se assemelha muito a uma técnica de meditação, que a meditação, quando você está, né, imerso nela, é você com você, né? Então você não tem outras fontes de interrupção, como a gente tem a todo momento, né, por causa da tecnologia e tudo mais. Então nada mais é do que você estar presente, né, e perceber as coisas que você tem feito, tá? As pessoas, elas falam muito dessa questão que elas não têm foco. Eu sou desfocado, eu não tenho foco, mas se elas forem colocar na ponta do lápis, quantas horas você passa focado, né? Desde queira ou não, é uma forma de foco, né? Você fica focado em redes sociais e arrastando feed toda hora. Você vai lá e dá uma arrastadinha e vê se postaram uma foto legal nova. Você dá uma arrastadinha e vê se alguém comentou alguma coisa do seu perfil. Você vai lá e dá aquela checada para ver se, né, uma pessoa comentou alguma coisa, curtiu alguma foto sua, né? Então, assim, por mais que você ache que você não está focado, você está focado às vezes em coisas erradas. Então, se você, né, parar para pensar, todos os celulares, eles têm hoje praticamente um controle de quantas horas você passa em redes sociais, quantos desbloqueios você faz na tela do seu smartphone, né? Então, se você desbloqueou o seu celular 300 vezes por dia, né, a tendência é você estar procrastinando bastante, porque existem pesquisas, né, que comprovam que para você retornar o foco de uma atividade, você leva algo em torno de 15 minutos, tá? Não é uma regra, mas a média é essa. 15 minutos você demora para poder voltar a atenção para aquilo que você estava fazendo. Então, né, se você fica desbloqueando o seu celular todas as horas e abrindo as redes sociais, a tendência é que você está procrastinando bastante, tá? Então, até se você quiser procurar isso, vá nos ajustes do seu smartphone e procure por tempo de uso. No iOS chama tempo de uso e tem alguns outros que chama controle de tempo, né? Tem até um aplicativo padrão do Google que você pode instalar para isso. Só procurar por controle de tempo que você vai ter uma noção. Tem uma história, né? Uma história não, uma pesquisa, né? Que foi feita por cientistas que pegaram ratos e colocavam um neurotransmissor nele, acoplado ao cérebro, que toda vez que eles executavam uma determinada tarefa, liberava o hormônio, a dopamina, né? Dessa questão do jejum aí, que a dopamina nada mais é do que o hormônio do prazer, né? Então, tudo que a gente faz, a gente está buscando por prazer. Se você não tem prazer em uma atividade, automaticamente ela se torna cansativa, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam um ratinho e conectaram uma alavanca a essa liberação desse hormônio, e toda vez que o ratinho ia lá e apertava a alavanca, liberava. Apertava a alavanca e liberava. O rato começou a apertar essa alavanca aproximadamente 1000 vezes por hora. E isso chegava a levar ele à exaustão. Então tem várias coisas que a gente faz, né, durante o dia que a gente fica acionando essa alavanca todo o tempo. E o que acontece? Quando eles tiraram, né, esses aparelhos dos ratos e pararam de jogar esse estímulo, os ratos, eles ficavam desanimados e às vezes não tinham, né, forças nem para levantar. Então por quê? Porque ele recebeu tanta dopamina a todo momento, que eles ficaram assim com menos sensibilidade para dopamina. Então, para poder estimular eles, teria que ter uma dopamina muito alta, né, para eles terem essa força de vontade de levantar da cama, vamos dizer, para fazer as coisas que tem que fazer, se alimentar, beber água e tal. Então, assim, o que acontece? O ser humano, né, até todos os animais, eles são movimentados, eles se movimentam através de recompensa. Então, por exemplo, se eu tenho que lavar louça, então a louça, ela não me traz nenhum tipo de recompensa para eu poder, né, receber a dopamina. Então, assim, eu vou lavar louça e ponto.
Então, quando você não tem, né, essas recompensas, as coisas, né, ficam um pouco mais difíceis de ser executadas. Então, por exemplo, quando você, né, pega o seu celular ou vai jogar um jogo, né, ou até comer uma comida legal, você vai lá e, nossa, eu adoro pizza. Só de você pensar na pizza, automaticamente a dopamina já começa a ser gerada. Então, você já começa a sentir o prazer antes mesmo de, né, de se alimentar. Então, né, se a gente fica acostumado nesse mecanismo de recompensa, a gente vai ficar bem estressado, vai ficar às vezes ansioso, até depressivo. Então você precisa às vezes se desligar um pouco disso, que daí entra o tal famoso jejum de detox, né? Que na verdade nada mais é do que você se ausentar um pouco do que te atrapalha, né? Porque às vezes o que atrapalha eu não é a mesma coisa que te atrapalha, né? O que me atrapalha. Pode ser que para mim seja um jogo ou uma rede social. Para você, às vezes, pode ser... Tem pessoas até que pode ser pornografia. Então tem várias coisas que liberam dopamina para a pessoa, né, que ela vai acabar se viciando. A gente fica procurando essas recompensas rápidas, né? E aí, quando a gente precisa fazer alguma coisa que é mais difícil, né, uma coisa que você tem que, né, às vezes, pensar um pouco, ler um livro, estudar, você acaba, né, ficando um pouco desanimado, porque daí você não tem essa liberação de dopamina, né? Então, quando você se acostuma com essas doses altas, é difícil alguma coisa que te dê prazer. E se você parar para pensar, você entra às vezes nas redes sociais, né, se você tem esse vício, que é o mais comum hoje, tá, gente? Se a pessoa entra na rede social e fica toda hora atualizando e tem aquela sensação de ansiedade, né, uma meio depressão, fica meio depressivo, mas você está nesse ciclo, provavelmente você já está com essa dosagem, né, alta. Então é como se uma pessoa fosse tomar café. Então você toma café, a primeira vez que você tomar café, você vai estar super rápido ali, né, super excitado com a questão de ter tomado aquele café, você fica acelerado, né? E aí o que acontece? Você vai tomando café, tomando café, tomando café, vai chegar uma hora que os seus níveis de tolerância à cafeína, eles vão estar muito altos. Então você precisa tomar uma quantidade de cafeína muito alta, né, uma dosagem muito alta para isso fazer efeito em você. E a mesma coisa é para dopamina, né? Se você fica todo momento ali procurando prazer, esses níveis, né, essa sua tolerância vai subir muito e aí você vai ficar com né, com esse problema aí, tá? Então, assim, esse detox, né, ele nada mais é do que você tirar um tempo sem as redes sociais. Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer é passar às vezes um final de semana ou um dia do final de semana sem o celular. Eu desligo ele, coloco no modo avião e deixo lá, tá? Ou às vezes, né, só deixo ele e se alguma coisa tocar, né, deixo marcado alguns contatos que sejam contatos de emergência, né, que se alguém precisar realmente de alguma coisa, que é muito difícil, tá, gente? A pessoa vai te ligar. Então aquele WhatsApp que a pessoa te mandou, pode esperar. Aquela notificação que você ia ver, uma notificação a cada 10 minutos, que você vai ficar atualizando ali, você pode ver as 50 notificações de uma vez no final do dia, tá? Ou no outro dia. Então nada mais é do que você parar de, né, você começar a entender. Então assim, você agora, para pensar, até pausa o vídeo se você quiser, para pensar e veja tudo aquilo que você fica insistentemente procurando prazer e ver, né, como você está se sentindo com isso, se isso tem trazido ansiedade para você, se às vezes você fica lá vendo as redes sociais. Para pensar, tem alguma coisa que provavelmente você faz que deve estar trazendo essa dopamina de forma exagerada e você, agora as coisas não têm mais tanta cor, você às vezes, eu vejo a natureza mas eu não sinto mais, parece que tanto faz. Quando você tem essa ausência, você começa a reparar, é um estado de presença, então você está presente para a vida, você está presente para os seus filhos, para sua esposa, para o seu namorado, enfim, você está presente para a vida, então você começa a sentir mais prazer em pequenas coisas, e isso é a vida. Se você acha que a vida é ganhar dinheiro e viver no luxo e tal, você vai ver quantas pessoas que você conhece, né, que são ricas, milionárias, cantores famosos e tal, que têm depressão, às vezes até se matam. Então assim, o dinheiro não é a felicidade é o agora. Então viva o agora, né? Para de procurar prazer a todo momento, que isso vai acabar, né? Tem muitas crianças que estão passando por isso, tá? Elas vivem conectadas demais na tecnologia e aí elas sentem prazer às vezes você quer, sei lá, chamar a criança para tomar um sorvete, ela não tá nem aí porque
para ela aquele sorvete não dispara tanta dopamina e tal. E antes, né, quando a gente era criança, né, pelo menos eu na minha idade, se a pessoa chamasse a gente para tomar um sorvete, né, nossos pais ali, a gente ficava super animado, nossa, que legal, porque a gente não tinha tanta fonte de informação, né, gente? E hoje em dia isso é abundante, você virou para qualquer lado tem informação, tá? Uma forma também, né, de fazer o jejum de dopamina terminou, né, você trabalhou, você tem várias formas de fazer, tá, gente? Você pode, por exemplo, trabalhar o dia todo e usar ali 1 hora, 2 horas seguidas, se você quiser, à noite. Então você evita ficar toda hora pesquisando, porque daí você vai ter aquele tempo ali, né, para assistir um Netflix, para fazer alguma coisa e agir. Mas assim, quando eu falei para vocês pensarem naquilo que está atrapalhando, é exatamente por isso. Porque assim, não é um exemplo, se eu vejo que eu estou, né, matando muito tempo na TV ou no Netflix, eu vou atingir aquilo, não vou também transformar a minha vida de uma forma chata, né, deixar ela chata, monótona, porque eu estou fazendo esse jejum, então não, tudo tem que ser sem graça. Não, você vai agir no exagero, né? Então eu sempre falo, o que diferencia o remédio de um veneno é a dose. Então se você está sabendo dosar as coisas, não tem problema, né? Essa questão é só para você se livrar desse excesso, né? Para você voltar a ter prazer por pequenas atividades que você faz no seu dia, tá? Então, existe também a técnica Pomodoro, que inclusive tem um vídeo nesse canal, se você pesquisar você vai achar, que eu ensino, a técnica Pomodoro. É uma técnica baseada em recompensa. Então, você dá shots, né, de 25 minutos de trabalho, então 25, descansa 5, 25, descansa 5, 25, descansa 5. Nesse descanso, você faz o que você quiser, aí a dopamina vai ser liberada. Então você consegue manter blocos de foco de 25 minutos, né, sem ter essa necessidade de estar procurando todas as coisas, olhando todas as coisas, tá? E assim, o bom e velho modo avião resolve bastante coisa. Você coloca o modo avião, seu celular para de receber as coisas e você, né, às vezes você fala, vou deixar o celular aqui no cantinho, mas pisca a luzinha ali e você fala, vou dar uma olhada. Então quando você está no modo avião, ele não vai, dificilmente ele vai tocar um despertador, mas dificilmente você vai receber alguma coisa. E se você começar a aplicar essas técnicas de jejum, desintoxicação, chame como você quiser, mas nada mais é do que você tomar essa consciência de tudo que está acontecendo para você voltar a ser dono da sua vida, tá bom? Então, se reeduque, né? Verifique aquilo que está te atrapalhando hoje e espero que isso ajude você a ficar um pouco mais presente para a vida e para as pessoas, tá bom? Um abraço e até mais.